Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live de segunda-feira. Essa live que tem como tema principal melhorar sua vida pessoal e profissional por meio da saúde, da cultura da saúde e do bem-estar. Então, que vocês sejam muito bem-vindos, que vocês aproveitem essa noite. O pessoal já está chegando, a Rê está por aí, seja bem-vinda. Rê, já já te chamo para cá. Bem-vinda, Gisele. Que legal, vão se aproximando. Essa é uma live, para quem ainda não me conhece, meu nome é André Ferraz. Eu sou psicólogo, especialista em psicologia positiva, medicina comportamental, paraquedista profissional, sócio também da consultoria Ferraz. E a ideia dessas lives, todas as segundas, é poder trazer aqui para vocês convidados para conversar com a gente e cada um aqui mostrar e poder realmente contribuir, né, mostrando o que cada um está fazendo nesse momento para contribuir para o desenvolvimento da saúde e bem-estar de todo mundo. Então, por exemplo, semana passada, né, veio aqui a Marli Vidal e ela realmente foi uma live maravilhosa, ela trouxe temas sobre felicidade e engajamento no trabalho, então quem não viu, vale a pena depois lá no IGTV e assistir, tá? E hoje, a nossa convidada especial, uma super simpatia, uma grande amiga, a Renata Ross. Renata Ross é gerente, tá? É gestora de marketing e relacionamentos da TerraCycle. A TerraCycle é líder mundial de logística reversa e solução de resíduos de difícil reciclabilidade. Nossa, que eu treinei para falar essa palavra. Já já vou trazer a Rê aqui para conversar comigo, para vocês também poderem fazer várias perguntas. Tenho certeza que vai ser uma live maravilhosa. A Rê também, né? Não sei se ela quer que eu fale ou não, mas eu vou falar. A Rê também é paraquedista, né? Bom, deixa eu trazer a Rê para vocês aqui. Seja muito bem-vinda, Renata Ross. Hoje o nosso título é o poder do consumidor perante a indústria de bens de consumo. Rê, boa noite! Boa noite, Como você André. Boa está? noite, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Nossa, que felicidade. Eu estou realmente muito feliz. Nós marcamos essa live já faz um tempinho. Faz tempo que a gente também não se vê, então vamos matar saudade e poder as pessoas saberem um pouquinho mais do que você está fazendo. Essa é uma live onde eu tenho trazido bastante gente, muita gente para falar sobre realmente a cultura da saúde e bem-estar, como que as pessoas estão ajudando a melhorar a qualidade de vida das pessoas. E não podia faltar a sua presença, porque eu tenho certeza que o que você tem feito, o que a TerraCycle tem feito, tem contribuído e muito, né, para a saúde de todo mundo. Então, boa noite, seja bem-vinda. E me fala uma coisa, vamos começar do começo. O que é logística reversa? Boa Fala para mim, pergunta. Bom, o que é logística reversa? logística reversa é quando você faz o movimento contrário, né? Então, a logística, geralmente nos moldes que nós estamos habituados, é a logística daquilo que chega até a sua casa. Na verdade, até a sua casa. No caso, acaba sendo o destino final. Mas é um curso que percorre, né? Que os produtos, enfim, consumimos. E a logística é exatamente a partir do destino. Então, a logística serve tanto quando a gente pensa em devolução de produtos. Eu acho que está travando. Deixa eu fazer uma pergunta. Pessoal, sejam boa noite para todo mundo. Tá travando o meu ou da Rê? Ou dos dois? Se vocês puderem... A Neuza já está colocando aqui. Oi, Neuza. Está picotando. Dos dois, que esse daí, se for os dois, a gente tem que os dois achar um novo ponto de conexão. Né? Porque eu tô vendo o seu Rê, o da Rê. Rê, se você tiver o meu que tá picotando? Eu vou colocar em...
enquanto a Rê está achando um novo local para conexão, eu queria saber, quem está aqui, como vocês estão se sentindo nesse exato momento? Qual o sentimento de estar aqui? Melhorou? Vamos lá. Ainda eu não tenho a sua imagem, eu estou com o seu som. Será que melhorou? E ainda não, Rê. Eu acho que pelo menos o som. Acho que agora vai ficar bom. Vamos torcer. Ó, se você... sabe uma coisa que eu tenho... Eu acho que vai. Sabe o que eu tenho feito? Eu tenho conectado bastante no 3G, por incrível que pareça. Às vezes a conexão às vezes, do 3G no celular às vezes está melhor do que às vezes a conexão a cabo ou mesmo nas conexões mais rápidas. Mas assim, acho que agora está indo. Vamos aproveitar o momento. Eu coloquei o 4G agora, vamos ver se vai. Né? É verdade, onde você está tem o 4G, onde eu estou aqui é só 3G, 4G ainda não chegou. Então, mas pois eu tô aqui do lado do roteador, mas enfim, né? Acho que esse horário, né, é mais desafiador também. E, bom, vamos lá, eu não sei até onde o pessoal ouviu, mas eu vou resumir de novo, vou dar uma resumida. Isso. Que a logística normal é o trajeto que geralmente faz, né? Desde antes da indústria, né? Da parte de extração, produção, aí a logística até chegar, enfim, no centro de distribuição, enfim, até chegar nos nossos lares, digamos, esse é como se fosse o destino final. E a logística reversa é o movimento inverso, né? Então, tanto quando você devolve um produto, você está utilizando logística reversa, mas quando nós falamos no caso da TerraCycle, por exemplo, e que é o que se preconiza muito na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010, é exatamente para que o consumidor ele tenha uma opção de fazer a devolução desse material para fins de solução, né? Seja reciclagem, enfim, que a reciclagem é uma das soluções, né? Então, a logística reversa é isso. Então, a TerraCycle é líder global em logística reversa e solução de resíduos complexos, que aí facilitaria a palavra da reciclabilidade. Boa! Foi pegadinha. Então, nós somos realmente especialistas nesse segmento. Então, globalmente falando, a TerraCycle engaja mais de 200 milhões de pessoas. Nossa. E nós focamos exatamente naqueles resíduos que não não entram no fluxo normal de reciclagem. Ou seja, aqueles produtos que as cooperativas, por exemplo, não dão conta de solucionar. E o que faz com que um resíduo seja considerado reciclável e não reciclável? Que isso é um ponto importante também. E está diretamente relacionado à complexidade, mas não somente isso. Eu não sei se eu estou me antecipando, André, se você quer... Não, é eu meio acho que um fluxo. Vamos voar. De cair na lixeira, alguém pega. Por quê? Quando você considera esses custos logísticos e toda a parte de processamento e mão de obra, né, que envolve esse processo, você tem uma matéria-prima reciclada e essa matéria-prima reciclada, quando você considera todos os custos, você ainda tem um lucro com a venda daquela matéria-prima reciclada. E o que acontece com os não recicláveis é exatamente o oposto. Então, na maioria das vezes, são resíduos cujo processo de reciclagem é tão elevado que ele acaba não tendo valor comercial. Ou também, que acontece muito, sobretudo com os produtos que nós consumimos no dia a dia, que são os flexíveis, né, que são as embalagens de biscoito, enfim, desses produtos, eles são tão leves que, para uma cooperativa coletar esse tipo de material... E o que ele venderia, né? Vamos supor que ele tivesse uma solução. Ele não pagaria o almoço dele naquele dia, né? Porque para ele juntar uma tonelada, ele vende por muito pouco. E uma tonelada de embalagens que pesam 1, 2 gramas, por aí a gente consegue ter uma noção. Então, é por isso que muitos dos produtos que nós... Na verdade, a maioria dos produtos, né? Os quais nós nos relacionamos, são não recicláveis. E mesmo a gente coloca na coleta seletiva, porque a gente acredita que vai ser reciclável, porque inclusive muitas vezes
a indústria nos induz a esse erro também, de colocar lá no verso da embalagem, que é reciclável, coloca uma imagem de um homenzinho, né, descartando em uma lixeira, mas na verdade, quando chega na cooperativa, passa direto para a esteira e vai parar nos aterros sanitários. Então é exatamente nesse segmento, com esses produtos e embalagens, que a TerraCycle atua. E aí eu vou falar também um pouco como que a TerraCycle consegue atuar reciclando resíduos que têm um custo elevado, né? Então... Legal. Antes da gente falar um pouquinho mais, né, agora sobre o processo em si, né, eu tenho conversado com tanta gente nessas lives e uma das coisas que realmente eu tenho percebido e que, assim, pensando em qualquer ramo de negócio, qualquer um, todos os ramos de negócio estão inseridos num ramo da saúde, né? Não tem jeito, né? Não tem mais como fala assim, não, mas eu vendo, por exemplo, sei lá, eu estava vendo recentemente a Alpargatas, por exemplo, que faz o chinelo, como chama? Havaianas. Havaianas. Né? E eles estão com movimentos tão interessantes, né? Justamente como fabricar, né, um produto que está mundialmente famoso e sendo consumido no mundo todo e que seja de uma forma sustentável. Uma pessoa que produz uma roupa, comida, bens de consumo, materiais de construção. Então, enfim, tudo que é produzido de uma certa forma ou de outra afeta ou a saúde do próprio colaborador, quem está produzindo, né, o material, ou vai influenciar na saúde do consumidor final, vai influenciar no meio ambiente. Então, assim, de uma certa forma ou de outra, todas as empresas hoje precisam ter esse olhar, né, de que, assim, como que... E não diria nem tanto na palavra sustentabilidade. Qual outro termo que a gente pode usar ou está sendo usado quando qualquer coisa abre paraquedas, hein, Rê? Se cair, ela abre paraquedas. E, assim, quando a gente fala sustentabilidade, né, antigamente as empresas faziam, ok, o que a gente pode fazer para diminuir o impacto negativo que a gente está gerando no meio ambiente, ou mesmo nos consumidores, ou nos trabalhadores, e hoje a gente está falando o contrário, né? Como que a gente pode contribuir com a empresa, né, com o que eu produzo, o que eu faço, para a melhoria da saúde e bem-estar do planeta, das pessoas, né? Como que é visto isso hoje na TerraCycle, assim, em termos, né, de não mais criar esse ambiente de vamos minimizar o dano para algo que vamos construir um mundo melhor? Como que é visto isso aí dentro com vocês? É uma opinião quase que pessoal nesse caso, né? E fala muito sobre a trajetória da TerraCycle. E eu não estou falando aqui para fazer propaganda, de forma alguma. Porque a TerraCycle foi uma opção para mim trabalhar, né? Eu encontrei a TerraCycle por acaso e desde então eu falei, eu quero trabalhar nessa empresa, porque eu me identifiquei muito. O que eu acho muito interessante, André, do que você está colocando, é que é o seguinte, quando a gente fala, por exemplo, sobre reciclagem, né? Que é o que você colocou que não é mais uma visão limitada. Essa é muito a visão que a TerraCycle tem enquanto organização. Então, o próprio Tom Zek, ele já há algum tempo fala que a reciclagem ela é um paliativo. A reciclagem existe porque existe a necessidade de se reciclar porque existe um erro de design. E quando a gente fala desse erro de design, a gente pensa não somente nos impactos ambientais que ele causa. Existe toda uma questão que você trouxe, inclusive, que está relacionada ao bem-estar. Então, desde coisas simples, de você se incomodar, por exemplo, com um produto que você consumiu, chegou no ciclo de vida, no final do ciclo de vida dele, você não sabe o que fazer, a sua experiência, que até então estava sendo positiva, se é um produto que você gosta e tudo mais, e se transforma em uma experiência negativa, porque você ficou com aquele abacaxi na mão e não sabe o que fazer com ele. Mas uma das vertentes em que nós estamos abordando a indústria, isso a gente ainda não tem aqui no Brasil, mas nós estamos abordando a indústria exatamente para que nós resgatemos algumas coisas que são dos nossos antepassados e que funcionavam muito bem e que nós possamos vincular ao que nós temos de bom hoje em dia, que é a tecnologia e diversas facilidades que nós temos, porque ninguém quer voltar no tempo da pedra também, né? Então, tem, por exemplo, aproximadamente 4 anos no Fórum Econômico Mundial,
o Tom Zec abordou os CEOs das grandes corporações e falou assim, olha, eu atuo no segmento de reciclagem desses resíduos complexos, mas eu não acho que essa seja a solução. Eu vou iniciar uma organização voltada para reuso, para que as pessoas recuperem o prazer do consumo consciente, né, claro, mas assim, mas voltada para reuso. Porque a forma com a qual nós estamos habituados a consumir hoje em dia, que a gente, na verdade, nem consegue pensar em outra forma, porque nós estamos tão inseridos, né, nesse contexto, ela precisa ser mudada, precisa haver uma mudança disruptiva. E aí ele iniciou o Loop, inicialmente foi algo bem tímido, ainda é um tanto tímido por diversas complexidades que o próprio negócio envolve, mas o objetivo é esse, é resgatar o prazer do consumo para que você tenha uma experiência mais positiva e de uma forma mais neutra possível, do ponto de vista ambiental. Então, acho que tudo está muito relacionado. E a pandemia trouxe essa urgência para a gente também. Então, o que nós percebemos é que, o que eu digo, muito do resíduo, né, do lixo que nós gerávamos no dia a dia não era percebido. Ele ficava nos bastidores. Então, você almoçava, na maioria das vezes, né, as pessoas que trabalham em empresas, almoçavam fora, tomavam café da manhã fora. Então, boa parte do resíduo que era gerado em função do seu consumo, você não visualizava. Grande parte das pessoas que estão em casa hoje, né, que é uma realidade para muita gente que tem esse privilégio de fazer home office, de trabalhar de casa, pode-se dizer que 100% do lixo que elas geram, elas estão convivendo com eles. E isso também acende uma nova discussão. Dos hábitos de consumo. Então, assim, é uma discussão bem... Eu não sei se eu cheguei onde você queria, na verdade, porque eu, né? Mas a pandemia também trouxe isso, essa urgência, esse questionamento da ação do homem no meio ambiente e quanto isso afeta a nossa saúde também. Então... Você falou tão rápido, eu consegui escutar, mas eu queria você falou o termo loop, né? Então, só para entender, quando você trouxe esse termo loop, quer dizer o seguinte, então eu uso, consumo algum bem e esse bem, ele de uma certa forma, ele retorna para mim de uma forma positiva ou não? Que loop que é esse? É o nome da empresa, né? O nome da empresa. A TerraCycle se transformou num conglomerado agora. Então, tem uma nova unidade de negócios, que é chamada Loop, que é L-O-O-P mesmo, que é o conceito de retorno. E até é uma coisa interessante, porque isso está muito relacionado aos moldes, até mentalidade de produção, né, de conceitual mesmo. Então, antigamente, como que funcionava quando os nossos avós, né, os que moravam na cidade, consumiam leite? Então, tinha um leiteiro que levava ali o leite, deixava na porta e recolhia as embalagens dos frascos vazios, certo? Então, qual que era o conceito por trás desse sistema? Você ter embalagens duráveis. Você tinha que ter uma embalagem durável, porque o custo dessa embalagem era diluído pela quantidade de vezes que ele podia ser envasado, certo? Hoje em dia, então, ele era considerado um ativo. Hoje em dia, nos moldes que nós temos, né, de embalagens de uso único, ou seja, são as descartáveis, as embalagens são consideradas um passivo. Ou seja, quanto menor for o custo da embalagem, menor vai ser o custo final do produto. E aí, isso vai fazer com que eu consiga, né, enquanto indústria, vender mais e também ter uma lucratividade maior. Só que qual é o problema disso? A baixa qualidade dessas embalagens. Né? Então, você tem essas embalagens que são flexíveis, existe muita tecnologia envolvida também, mas eu preciso ter uma embalagem que tenha um custo baixo, porque o custo dela está embutido por unidade. Então, é o oposto, é um passivo. Então, o objetivo da iniciativa do Loop é fazer esse resgate do que tinha antes e é que as embalagens voltem a ser um ativo, ou seja, ser embalagens duráveis, embalagens bonitas também,
que é muito comum quando nós compramos alguma coisa, sei lá, você comprou uma granola, por exemplo. As pessoas que são mais atentas às questões estéticas, né? Então a gente está falando realmente até da questão do hábito do consumo. Você pega a sua embalagem da granola e você pega uma embalagem bonita, um pote bonito, e você despeja essa granola e joga o saquinho fora. Com o Loop, não vai haver a necessidade, inclusive, nem dela comprar essa embalagem bonita, porque ele já virá numa embalagem bonita, que não te pertence, assim como aquele frasco que nós tínhamos, os cascos. O casco em si não me pertencia. Né? Quando a gente, na minha idade, a gente denuncia a idade, né? É pra padaria, né, ia lá com vasilhame, né, de 1 litro, Com né? vasilhame, exato. Então você tinha, mas aquela embalagem em si não era sua. Você meio que tinha o crédito, né? A embalagem estava com você, você tinha o crédito, então você conseguia comprar um novo produto, né, que já estivesse cheio. E então a ideia por trás do Loop é que realmente nós consigamos reduzir mesmo a quantidade de itens que nós compramos, que nós adquirimos. Então, são embalagens extremamente duráveis, são feitas em aço inox, muitas vezes, mantém o produto por mais tempo, armazenado com qualidade, inclusive, para ser consumido, e com uma experiência bem, bem bacana nesse sentido também. Olha, tem deixa eu ver um comentário que colocaram aqui, a se quiser colocar seu primeiro nome, Mafarali. Como eu mostro para alguém a vantagem de obter essa embalagem ativa ao invés da mais barata e passiva? É uma excelente pergunta. Eu fico imaginando os consumidores agora começam realmente a ter esse critério. E aí, Rê? Sim. Então, o que muito tema da live está relacionado à pergunta dela, que eu não entendi qual é o nome, Marcela? Marcela, isso. Marcela, obrigada pela pergunta. Porque realmente tem tudo a ver. Que é a questão de realmente o nosso poder enquanto consumidores. O Loop ainda não existe no Brasil, e por isso que eu não estou fazendo propaganda. É muito mais para despertar. O Loop existe já em alguns países. A previsão é que venha para o Brasil em 2023, é um investimento bem elevado. Mas qual é o objetivo aqui? É para que nós saibamos qual é o poder que nós temos enquanto consumidores. Então, eu com muita frequência participo de reuniões com empresas, com fabricantes que ainda não são clientes, né? Que ainda não implementaram programas na TerraCycle. E com muita frequência eu ouço assim, mas isso não é importante para o meu consumidor não se importa com isso. Mas muitas vezes o consumidor não está falando para ele que isso é importante. Então, às vezes, quando eu vou até dar alguma palestra, falar alguma coisa a respeito, e pode ser até agora aqui para vocês, quantas vezes vocês se depararam com uma situação em que você não concordava com algum ingrediente, alguma composição na fórmula de um produto, ou até mesmo com alguma questão relacionada aos valores da empresa, métodos de produção, enfim, você não concordou com aquilo, você parou de consumir daquela marca ou aquele produto especificamente. Assim, é muito comum que praticamente 100% das pessoas respondam sim, que isso já aconteceu. E aí entra a minha próxima pergunta. Você avisou a empresa que aquilo era importante para você e que você vai deixar de consumir? A gente às vezes não faz isso, na maioria das vezes nós não fazemos. Então ele do outro lado fica achando que está tudo certo. E aí gasta rios de dinheiro, né, para entender por que está perdendo market share, por que, né, e isso também dá oportunidade para empresas menores, né, aparecerem por outro lado, mas quantas vezes consumidores que estavam insatisfeitos abriram sua própria empresa para poder consumir aquilo que eles gostariam de consumir. Né? Então é claro que também é uma oportunidade. Mas o ponto é bem esse. Nós ficamos muitas vezes nessa situação de desconforto, e eu também não faço do outro lado de avisar a empresa, olha, isso para mim é importante, porque nessa eu tenho a oportunidade de repente, ter uma solução diferente. Então, eu falo muito sobre isso, porque o fato, no final do dia, é que todas as vezes que você vai até o supermercado, enfim, que você faz uma compra,
você está botando com o seu dinheiro para manutenção daquele produto e daquele modelo. A gente não percebe. Então, eu falo que eu sou um pouco chata muitas vezes, eu entro em contato com as empresas, lógico, com muita educação, para falar, olha, como é que fica isso? E muitas vezes, mesmo nas redes sociais, eles dão umas respostas absurdas para mim. Mas isso é porque tem a Renata entrando em contato. Mas se 20 Renatas entrassem em contato por dia ou por semana, eles iam falar, opa, e acender uma luz amarela, uma luz vermelha, e eles iam ficar mais atentos a isso. Então, eu acho que existe uma falha de comunicação nesse momento, para ser bem honesta. Você está falando uma coisa tão interessante, onde o consumidor foi ali, foi comprar o produto, de repente viu o produto que não gostou, deixou de consumir o produto e não avisou a empresa. Eu entendi perfeitamente. E você sabe que isso também acontece, se a gente pensar nas empresas de uma forma geral, em termos de comunicação, quantas vezes dentro da empresa ou em casa, né, no seu relacionamento, né, nos nossos relacionamentos em si, às vezes algo que não te agrada, a gente de repente vai dar trabalho, eles não vão me escutar, e não sei o quê, e a gente acaba não realmente se colocando. Então eu diria que é um passo tão importante nesse processo de empoderamento, no processo de realmente de criar pontes e não muros entre todos. E para isso é comunicação pura, né? De entender que esse desconforto que de repente, né, uma pessoa está sentindo, outras pessoas podem estar sentindo, e um passo que alguém dê em direção a uma melhoria, isso vai afetar positivamente tanta gente, né? Então lembrar que acho que essa iniciativa, essa proatividade é tão importante, porque é aquele negócio, né? Às vezes a gente acha que a gente está sozinho, mas é um pouquinho, como você falou, uma Renata aqui, outra Renata ali, outra Renata... E aí realmente vai transformando. Agora, Rê, como que o consumidor de uma forma geral, então você, todo mundo que está aqui assistindo a gente começa a criar essa consciência, né? Ampliar a consciência, como eu falei. Uma coisa eu penso assim, a empresa, será que a empresa está fazendo bem para o meio ambiente? Será que não está? Será que isso que eu estou consumindo faz bem para mim? Faz bem para o outro? Quais são? Por onde que a gente começa a olhar, né? Por onde que, de repente, o consumidor que está aqui, né? A gente está com tanta gente assistindo e acompanhando, de repente a gente olha aqui em casa, começa a olhar, fala, nossa, deixa eu começar a olhar o que eu tenho, ou o que eu vou começar a consumir, como que eu posso dar um passo em ter justamente talvez esse empoderamento, essa atitude mais proativa e consumir melhor, que seja bom para mim, para você e para todos nós, né? Olha, eu não sei se tem uma resposta única assim, para esse tipo de pergunta. Eu diria para começar a observar as dores, né? Quais são as suas dores? Enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto consumidor, e a partir disso questionar o que você pode mudar e aquilo que não necessariamente estiver diretamente ao seu alcance, está ao alcance de quem? Então, por exemplo, às vezes eu vou à padaria, por exemplo, comprar frios, ou vou no supermercado, e vem naquela bendita bandejinha, né? E aí eu falo, não, eu não quero, não, mas o gerente falou que eu tenho que colocar. Então, eu quero falar com o gerente. E aí eu falo com o gerente, com toda a educação, mas eu falo assim, bom, eu não sei se você sabe, mas o isopor é praticamente não reciclável. Existem soluções incríveis para o isopor. A gente tem um problema sério com o isopor, que é a parte de transporte. Ele é muito leve, muito volumoso, e aí entra em dos aspectos da equação de não ser financeiramente viável, né? O processo de reciclagem. E eu falei, então, a sua funcionária disse que você não pode embalar sem ser no isopor. Mas ele não é reciclável. Então, para você me obrigar a levar desse jeito, você tem que me oferecer uma opção de descarte. Eu posso trazer aqui, então? Você vai coletar e você vai mandar para uma cooperativa? Você vai me garantir que esse material vai ser reciclado? Então, assim, não, tá tudo bem, não tem problema. Então, às vezes até não era um problema, mas o funcionário colocou como sendo, porque entrou tanto no modus operandi deles, enfim. E outras coisas. Você vai comprar, por exemplo, frutas, vegetais. Poxa, precisa vir naquela embalagem, sabe? Então, são coisas pequenas. E a gente também, uma coisa é fato.
quando a gente fala de produtos de uso único, né, das embalagens de uso único, as descartáveis, é muito prático, né, gente? Sim. É muito prático. Isso permitiu com que a gente fizesse lanches rápidos em qualquer lugar, de qualquer forma. Mas às vezes a gente não se atenta que também tem outras formas de fazer isso, né? Então eu começaria dessa forma, olhar para aquilo que me incomoda e o que eu posso mudar a partir disso. Ou pedir, exigir que se mude, né? Já que é algo que você consome realmente, enfim. Eu queria eu acho que você deve ter esse dado bem melhor do que eu. Porque eu escutei, eu vi alguma coisa, mas eu queria voltar logo mais para falar sobre o poder do consumidor mesmo, assim, quais as influências positivas que os consumidores têm nas indústrias. Mas tem uma coisa que, quando a gente marcou essa conversa, ficou no meu radar. Uma vez eu ouvi na televisão falando sobre uma montanha, uma ilha de lixos que tem no oceano. E quando eu vi aquilo, primeiro eu não acreditei porque falaram que era do tamanho da França, alguma coisa assim de uma coisa tão absurda. E aí eu falei, cara, como pode? Primeira coisa, né? Microcosmo. Se a gente voltar para o dia a dia da gente, quantas vezes a gente está andando na rua e de repente a gente vê uma pessoa em vulnerabilidade e às vezes a gente não se dá conta que nós temos uma responsabilidade tanto naquela condição que aquela pessoa está se apresentando. E às vezes a gente passa reto e sabe quando parece que não faz parte da realidade, né? E na verdade faz parte. E nós influenciamos e somos influenciados o tempo todo e temos uma responsabilidade tanto nesse processo de construção do mundo a qual a gente quer pertencer. E quando eu vi essa montanha, essa reportagem, me deu uma tristeza, porque eu falei, cara, olha o que a gente está... E aí eu falo assim, olha que eu tô contribuindo para isso de uma forma ou de outra. Qual o tamanho desse negócio? O que acontece? Onde está? O que se faz com isso? Né? E eu falo assim, todas as vezes que eu me deparo com um problema desse, esse é um caso clássico para mim, assim, que eu me falta o ar, assim, porque é paralisante até. Porque é uma problemática muito grande. São 5 ilhas de lixo, né? Na verdade, são 6, porque uma delas, que é a maior de todas, que é a área de convergência do Pacífico, que fica entre o Havaí e o Japão. Dados mais antigos relatavam 2 vezes o território da França e os mais recentes falam em 3. Sendo que em algumas áreas tem cerca de 10 metros de profundidade assim, de lixo. A maioria das vezes plástico. E o que eu acho mais interessante nisso é porque, além de ser algo muito impactante e que você bate um desespero, porque você fala assim, gente, olha a quantidade de lixo que a gente está produzindo e como que vai parar no oceano, como que isso acontece. Então são algumas questões, né? E aí vem muito um ponto que eu vejo muito pouca informação nesse sentido. Que eu não sei se vocês já se depararam, mas eu lembro muito de assim, não jogue lixo na praia, não jogue lixo nos oceanos. Mas, gente, você acha que alguém, por exemplo, que chega na praia, eu vi isso uma vez, eu achei ótimo. Fala assim, não, estende a sua canga na praia e fala assim, deixa eu pegar o meu cotonete e joga. Não, é óbvio que isso surgiu em algum outro lugar, a origem não é a praia. A origem está nos centros urbanos. Mas como que isso vai parar no oceano? Bom, isso é simples, né? É trágico, mas é simples. Lógico que cada cultura, cada país tem as suas seus próprios desafios. A gente vê na Ásia, por exemplo, que a Terra Cycle abriu uma fundação, uma ONG, para cuidar disso. Inclusive, na Ásia é muito comum que as pessoas enxerguem o lixo não, os rios, como sendo depósito, né? E até mesmo a praia, em alguns casos, né? Isso é muito comum em Bali, né? A gente vê, em Bali tem algumas cenas naquele
paraíso e você mergulha e só tem plástico. Nossa. Mas é muito comum na Ásia que as pessoas vão lá e joguem o lixo no rio, e o rio vai embora, né? E aí o que acontece? Isso vai parar em algum lugar. Mas quando a gente fala, voltando um pouco mais para nossa realidade, que é lógico que existe ainda, a gente tem isso aqui no Brasil, mas é resíduo que é iniciado nos grandes centros urbanos. Então, é o lixo que é depositado na rua, é a pessoa que vai lá e joga um sofá no Rio Tietê. Em algum momento, como o rio, o fluxo natural do rio é ir para o oceano, isso vai parar no oceano, né? Então, ou até hábitos inocentes, né? De você, por exemplo, escovar os dentes, né? Passar fio dental e jogar no vaso sanitário da descarga. Quando você faz isso, as zonas de tratamento não coletam esse tipo de material. E esse é um tipo de material que ele também não se dissolve. Então, tem até uma cena que é bem clássica, que é de um cavalo marinho. E o cavalo marinho, ele tá com um cotonete dentro dele. Nossa. Isso provavelmente foi dado descarga. E isso foi para lá, enfim. Então, nossa, isso é bem... E é muito complicado, né? Porque tem um instituto que fala que mantendo o consumo do jeito que está, e na verdade ele tem piorado, tem aumentado, haverá mais, isso muitos de vocês já devem ter ouvido, que haverá mais plásticos em massa no oceano do que peixes. Nossa. E o que é muito interessante quando a gente pensa em plástico, é porque se você pensa, sei lá, uma tampinha de refrigerante, né? Qual que é o problema dos animais marinhos consumirem isso? Os animais marinhos, na verdade, morrem de fome. Porque eles vão consumindo aquele plástico, o estômago deles fica cheio, eles não conseguem se alimentar de outras coisas, e eles, na verdade, acabam morrendo de desnutrição, né? Quando não morrem asfixiados, enfim. E o que é interessante, porque esses animais marinhos, eles morrem e se decompõem, né? Mas aquele plástico não se decompõe. Então, o mesmo plástico pode matar, sabe-se Deus quantas vidas marinhas, né? Nossa. Então é bem complicado, assim. E você vê que o ser humano ele se motiva principalmente por dois grandes caminhos. Ou pela dor ou pelo amor. Né? Sem ir pro viés do ativismo, né? Porque realmente você está trazendo tudo isso, vai mobilizando. Pelo menos eu tô aqui com desconforto. Sim. Né? Primeiro do fio dental que eu jogo, quer dizer, jogava, né? Putz, eu falei, meu... Cara, eu fiz isso muito também. Assim, porque você não pensa, você imagina. Justamente. E vai parar, pode ter certeza. Sim. E aí, então, assim, para esse desconforto não levar né, para depressão, né? Para depressão, ou de repente para o ativismo, vou largar. Tudo é importante, né? Acho que esse movimento que os ativistas fazem são importantíssimos, em vários aspectos. Mas olhando agora, né, voltando para o nosso dia a dia, justamente isso que você está trazendo, está ampliando a consciência de todos nós, quais são os poderes que o consumidor tem que pode influenciar positivamente a indústria, né? E não, porque parece que é um movimento tão passivo, de assim, vou lá, compro, consumo, mas na verdade você está trazendo um elemento tão importante que é isso, assim, cara, todos nós temos a possibilidade de influenciar positivamente a indústria e a indústria se tornar o próprio movimento onde a própria indústria vai contribuir na construção desse mundo a qual a gente realmente quer viver. Então, quais são esses poderes ou quais são as influências que nós temos e não sabemos? Sim. Eu acho que uma forma de nós iniciarmos é a partir daquele 4 R's, né? Que é o recuse, reutilize, recicle, tem um outro R qualquer. Deu um branco agora. Mas enfim, basicamente são esses. Então, primeiramente, aquilo que eu disse, olhar para suas dores, né? Aquilo que te incomoda. Porque às vezes aquilo não te incomodava e passa a incomodar. Deixar a indústria saber. E realmente, não só a indústria, como eu dei o exemplo da padaria. Dei o exemplo da padaria, dei o exemplo do supermercado, que eu falo com o gerente mesmo. E realmente avisar, deixar saber.
e de preferência nas redes sociais. Porque quando você manda um e-mail, ele te dá uma resposta. Agora, nas redes sociais, quando você coloca alguma coisa e ele te dá uma resposta que não é necessariamente a resposta mais adequada, isso fica público também. Mas é isso, uma pessoa entra em contato, ele dá uma resposta meio esdrúxula, porque eles ainda fazem isso, fazem mesmo, eu falo por experiência, mas mais pessoas entrando em contato e deixando saber. E, gente, isso vai de tudo, desde realmente uma fórmula de um produto que não te agrada. Poxa, eu não quero consumir, por exemplo, uma pasta de dente com tanto flúor. Estou dando exemplo. Não estou dizendo que vocês não precisam, não é para consumir pasta de dente com flúor. Mas coisas do gênero, sabe? Então, é assim que eu busco fazer. Então, conversar com as pessoas ao meu redor, porque tem aspectos que ninguém nem desconfia também. Então, eu sempre falo, são pequenos passos, porque quando você olha para problemáticas muito grandiosas, geralmente é paralisante. Geralmente é paralisante. Então, com poucos passos mesmo. Então, começar recusando certas embalagens, você tendo a sua sacola reutilizável, que isso é algo que se tornou muito parte do nosso dia a dia também. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Nossa, sim, e a Marcela colocou aqui, ó, repense, que acho que é o último R. Eu repenso. Obrigada, Marcela. A minha memória não está das melhores. Como que, ó, imagina o seguinte, a gente está ali já olhando, começando a ampliar nossa consciência, como não se tornar o eco chato, ou seja, estou ali no restaurante, sentei, pedi uma macarronada, o garçom trouxe a macarronada e aí eu começo, peraí, veja bem. Esse tomate, esse molho de tomate foi produzido como? E esse queijo? E essa... Como que... Como faz? Eu acho que é bom senso, né, André? Eu não faço nada disso, assim. Eu acho que é bem bom senso mesmo. Até porque, se isso é uma coisa importante para você, se torna... Você vai começar... Tem afinidades, né? Você não vai comer, por exemplo, essa macarronada numa rede de fast food, provavelmente. Que vai, né? Você começa a ir por afinidades. Então, por exemplo... Poxa, a questão do agrotóxico é um problema para mim, é uma questão para mim. Ótimo, você começa a frequentar restaurantes que servem orgânicos, né? Quem tem condição de fazer isso. Né? Então, existem meios de você fazer isso. Eu sei que muitas pessoas se tornam eco-chatos, né? Nesse processo. Algumas pessoas também. Eu tenho amigos que se transformaram em veganos e são super de boa. Você vai comer um filé, ele tá ali. E tem pessoas que se transformaram em pessoas insuportáveis, em que você fica com birra de vegano, porque aquele seu amigo, assim, do dia pra noite passou a cutucar o universo, entendeu? Ele comia carne até ontem. Mas agora, todo mundo que come carne é a escória da humanidade. E aí começa a atacar, começa com uma agressividade que não é o caminho. Uma pergunta, eu não sei se você já pensou a respeito, mas eu achei tão interessante, se a gente imaginar a seguinte situação, imagina os carros autônomos agora, né? onde carros elétricos autônomos, ou seja, de uma certa forma o carro elétrico ele está, né, trazendo um benefício tanto, né, para o meio ambiente, o carro autônomo ele também está trazendo vários benefícios, mas toda a inovação, todo o processo de desenvolvimento, de construção, enfim, tem seu impacto positivo e tem os seus impactos também negativos, né? Um dos impactos negativos que os carros autônomos, por exemplo, podem trazer, né, de uma forma assim, muito rápida, é justamente, por exemplo, motoristas de aplicativos, taxistas, todos esses perderem emprego. E aí a conversa vai, a conversa vem, fala, não, mas aí esses próprios vão, de repente, eles que vão estar ali programando, ou olhando, ou controlando de alguma forma, vão ter que se adequar, se readaptar, e eu entendo que existe esse movimento. Mas vamos um pouquinho mais além. A partir do momento que um carro como esse, autônomo, elétrico, está no mercado e funcionando assim, imagina que diminuiu 90% ou mais os acidentes de trânsito, porque eles são totalmente interligados, tecnologia de ponta, super inovação.
Mas olha só a possibilidade que a gente começa a olhar que num movimento desse, pode ser que aquilo que diminui o que é, por exemplo, bebida alcoólica, se dirigir não beba, pode ser que aumente, o fato dos carros elétricos autônomos entrarem no mercado, pode ser que aumente o índice de alcoolismo, consumo de álcool. Olha que como a gente começa... É o efeito borboleta, né? Exatamente. É interessante isso. E a minha pergunta é justamente essa. Todo esse movimento, né, da sustentabilidade, existe alguém já está com esse olhar um pouquinho ampliando a perspectiva para tentar entender quais são os desdobramentos, também não tão positivos assim, mas que são naturais do movimento, justamente como, por exemplo, do loop, porque o loop é tão interessante que você estava trazendo, mas pode ser que tenha um impacto também nesse modelo de, assim, quem de repente vai perder nessa escala seu trabalho, ou ter que se adaptar. Existe alguma visão macro que normalmente a gente não está enxergando sobre a sustentabilidade? É possível. Na verdade, eu acho que é sobre tecnologia, né, André? Uhum. Tecnologia como um todo, né? Avanço tecnológico. Porque tudo está relacionado, né? Eu dou muito exemplo antigamente, 100 anos atrás, por exemplo, você tinha a figura do acendedor, né, dos postes públicos, que não eram elétricos e não eram automáticos. A partir do momento que os postes viraram públicos, a iluminação ficou pública, essa função deixou de existir, assim como muitas outras deixaram de existir conforme nós fomos avançando tecnologicamente. E existe, na verdade, um TED bem interessante, não me lembro o nome dela, que ela fala muito sobre esse avanço da tecnologia e, sobretudo, da inteligência artificial, que eu acho que tem muito a ver com o que você está falando. Ao longo do decorrer, né, do avanço da humanidade, então, por exemplo, você deixou o senhorzinho que ia lá e acendia, né, os postes de iluminação pública, ele perdeu o emprego, mas ele se realocou de alguma outra forma. O movimento que nós estamos fazendo, esse é um pouco mais assustador, né, do ponto de vista social. Porque com esse avanço, sobretudo da inteligência artificial, para onde vão as pessoas em que o trabalho delas é realmente braçal, é manual? Onde vai ficar? E existem discussões já em andamento em relação a isso, até mesmo colocando as empresas como talvez para pagar como se fosse um Bolsa Família meio que universal, e uma discussão em como que isso vai ser valorado, como que você vai estabelecer isso, porque tem um filme, eu sempre esqueço o nome desse filme, mas é um filme que para mim... Você tá esquecido, hein, Rê? Não, mas gente... A essa eu hora, acabei né? de ter... Não, eu ainda tô naquele... deu banho na nenê. Então, gente, a gestação acabou com a minha memória, assim. Mas é um filme bem interessante, que é com a Sandra Bullock, de repente alguém se lembra. É com a Sandra Bullock e com o Sylvester Stallone, em que eles têm exatamente isso. Ele acorda, ele é congelado, ele é um policial que é congelado, então agora eu vou resgatar a sua memória. Eu tenho certeza que você já assistiu. Ele é congelado e ele acorda num tempo em que tudo é diferente. Então você não pode nem falar palavrão que você leva uma multa. As pessoas, elas são totalmente marginalizadas, pessoas que são de origem mais humilde. Então você tem uma divisão social absurda. E é até interessante, porque esse filme é do início da década de 90, não existia videoconferência. E nesse filme já existia videoconferência, o Demolidor. É isso mesmo. Neuza! Obrigada. Neuza é do nosso time. Gente, eu acho impressionante a capacidade do ator, sério, a capacidade do autor, né, do diretor desse filme, o roteirista, enfim, de trazer, naquela época, eles terem se conectado com esse futuro que é real, E o que se acredita, né, se a gente não encontrar uma forma disso ser colocado, é que realmente é uma fonte de preocupação. Então, o que você colocou, com certeza existem muitos aspectos super positivos nisso, mas tem os impactos negativos, né? Então, eu não sei ainda qual vai ser a solução,
Para isso eu sei que muita coisa boa vai acontecer, É. mas realmente a gente tem que olhar para evitar que certos danos aconteçam no É. futuro. Então, E esse olhar, né, é um olhar que, na verdade, é uma mudança de mindset, que é parar de olhar, resolver o problema no sentido, tipo, tô com problema, resolve, tô com problema, resolve. Mas a gente olhar muito mais na solução em termos de como que eu construo algo diferente. E não só ficar sim, resolvendo. remendando, puxadinho, né? Porque, né, eu vejo isso bastante nas empresas, quando eu levo esse assunto da sustentabilidade, mas não especificamente a sustentabilidade como você está trazendo, mas a sustentabilidade emocional. Sim, para as pessoas se manterem, que é sustentabilidade também. No fim do dia, é algo que possa se sustentar no longo prazo. É isso. Se as pessoas terem um burnout, né? Sim, e você vê, se a pessoa, falando de sustentabilidade emocional, ela está, por exemplo, em burnout, ou está com uma crise de ansiedade, está deprimida, está ansiosa, aumenta a probabilidade dela fazer esse tipo de compras impulsivas ou compras com um critério muito, sabe, com zero critério. Fala, vou comer um lanche rápido mesmo, vou me alimentar de qualquer jeito, vou comer um monte de açúcar, não vou... Então, quer dizer, quando a gente fala de sustentabilidade, tá tudo conectado. Trazer saúde mental para ter essa discussão juntos é fundamental, pelo menos no meu ponto de vista, de assim, como que a gente, né, agora, falando com os empresários, com os líderes que estão nas empresas e em casa, como que a gente pode criar uma sustentabilidade não só do nosso lixo, da produção, da reciclagem, né, da compra, do consumo consciente, mas essa sustentabilidade emocional que faz com que eu tenha possibilidade de ter critério nas escolhas, né? Sim. Porque as organizações têm um poder exponencial. Eu falo muito isso. Porque o que acontece na empresa, e se você é submetido a uma situação de estresse absoluto, aquilo tem impacto sobre você, isso afeta a forma com a qual você se relaciona com os seus familiares, e isso é um efeito sistêmico e exponencial. Então, eu digo muito assim que hoje em dia, eu antigamente eu já tive uma visão muito do crachá, né? Enfim, mas hoje eu valorizo e para mim ele entra na minha folha de pagamento a questão não da qualidade de vida em si, mas da qualidade dos relacionamentos. Sim. Porque a gente passa mais tempo com os nossos colegas de trabalho, né, com os nossos, nas nossas relações profissionais do que com os nossos próprios familiares, na maioria das vezes. Sem dúvida. Então, sem dúvida. Imagina como é que fica o nosso organismo, você sendo submetido a um estresse, e não só o estresse devido ao trabalho, mas às vezes a gente tem situações realmente, são ambientes insalubres, até pela própria cultura da emprisa. Como que fica, né, o seu organismo, o seu condomínio, eu falo assim, o seu condomínio, né, com aquela situação revoltante, né, você numa situação de estresse absoluto em que você começa a sentir muitas vezes questões físicas também, como é que não fica? E aí a gente traz até para o cenário da pandemia, né? Com certeza. Em que nunca foi tão importante preservar a saúde para que você esteja bem caso você venha a contrair um vírus como esse, por exemplo. Com certeza. Então, tudo isso tá interligado. Então, realmente, quão importante é você estar bem mentalmente, fisicamente, espiritualmente, energeticamente, tudo está relacionado. E uma coisa impacta a outra, né? Parar de olhar para trás e ver as pegadas que está deixando e começar a ver as impressões digitais que a gente está colocando a mão agora. Assim, o que a gente pode fazer agora para realmente transformar? Porque é uma mudança mesmo. Porque se eu ficar só olhando para trás, o que eu estou deixando de pegada, o que eu fiz, na verdade, assim, ok, o que eu vou fazer? Qual que é a impressão digital que eu vou deixar agora? Isso é autorresponsabilidade, isso é realmente ser protagonista da sua própria vida e entender, né, que cada um aqui faz, pensa e sente, né, a gente se responsabilizar por isso, que é possível se cada um fizer a sua parte. Né, a gente construir um mundo melhor, né? E uma outra coisa que a gente subestima também é a nossa capacidade de influenciar o outro. Tem um caso muito legal de uma moça, a Ana, ela é uma professora
E ela, no início de 2020, ela, incomodada, né, ela falou, o que que eu vou fazer esse ano de diferente? E ela fez uma lista, acho que com 27 resoluções do que ela ia fazer. E ela fez essas resoluções, o que que ela ia fazer, a maioria delas relacionadas à questão ambiental, social, de saúde, enfim, ela fez essas resoluções e ela publicou nas redes sociais dela. Viralizou. A quantidade de globais que repostaram, ela era uma professora. E hoje em dia ela é uma influenciadora, o nome dela é Ana Catadora, se vocês pesquisarem o perfil dela, que é sensacional. E ela direto aparece nas redes sociais. Ela já fazia algumas coisas, então não é que ela começou a partir dali. Ela já era uma pessoa com uma, né, diferenciada nesse sentido. Mas ela não, ela era uma pessoa até então, como a gente, assim, como eu, por exemplo, que não tenho muitos seguidores. Ela começou, um amigo dela repostou, e no dia seguinte, quando ela acordou, uma dos posts que foram replicados tinha 300 mil mensagens, comentários. Então, o André Trigueiro repostou, a Glória Pires repostou. E assim, começou com uma pessoa anônima. Então, a gente também subestima a nossa capacidade de impactar e influenciar as pessoas. É isso. Temos que dar nossos passos, né? Sim. Uma vez eu conversando com um maratonista, ó, tem uns comentários, uma pergunta aqui que eu já vou fazer. E aí o maratonista, eu perguntei para ele, falei, cara, como você consegue terminar uma maratona? São 42 quilômetros, cara. Ele falou, não, André, é muito simples. Deu a largada, eu dou o primeiro passo, e depois o segundo, e depois o terceiro. Uma hora chega. Eu tinha 82 anos de idade. Então, e aí foi bem claro, falou, André, deu a largada, se eu não der o primeiro passo, eu sei que eu não vou chegar mesmo. Então, Exatamente. é um passo de fé, né? A gente vai fazendo e realmente dando os nossos passos. Ó, a Juliana colocou aqui, ó, gostaria de saber se existe uma legislação que obriguem os fabricantes a receberem os produtos usados de volta e dar a destinação correta. Você sabe se existe uma... Existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos desde 2010, desde outubro de 2010, em que, na verdade, ela não obriga somente os fabricantes, tá? Na verdade, todos os players, né? Todos os atores têm a sua participação, inclusive o consumidor. Porque muitas vezes o fabricante tem uma solução de descarte, ele tem uma meta e ele não atinge essa meta porque nós, consumidores, também não fazemos a nossa parte. Então, na verdade, são todos os atores que têm o seu papel, independente do poder público. Então, a indústria, o comércio, né, os varejistas. Então, isso tem, durante muitos anos, isso ficou em estado quase que adormecido, a indústria se organizando com os acordos setoriais, mas de forma muito tímida, mas agora está pegando. Então, cada indústria está avançando numa velocidade diferente de acordo até com a gravidade do tipo de material, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do agronegócio, então se você vai comprar, por exemplo, um fertilizante, um agroquímico, enfim, você consegue comprar novos produtos se você leva a nota fiscal juntamente com as embalagens vazias. Agora, por exemplo, se você tem uma esponja, isso ninguém te obriga a levar a sua esponja usada para você pegar uma esponja nova. Mas, aos poucos, a indústria também está se movimentando, né, até com a concorrência, está obrigando os concorrentes a se unirem também, porque eles vão precisar dividir essas responsabilidades e os custos também disso. A gente está quase no final, mas eu queria ter um espaço nojinho. Espaço nojinho é o seguinte, uma vez eu fiquei sabendo que uma esponja, já que você falou dela, em quantos dias ela fica imprestável? Porque a minha fica mais de quase uns 15 dias ali para mais, às vezes. Então. Que eu lavo, né, a louça ali. Conta essas particularidades que só você conhece do que a gente usa e de repente... Olha, na verdade eu não sou especialista nesse assunto especificamente, mas assim, tudo depende até de como você consome a sua esponja. Então, por exemplo, se você vai lá, pega um prato que tá todo sujo e você já começa a lavar daquele jeito,
a sua esponja provavelmente no dia seguinte já vai ter mais bactérias do que o seu vaso sanitário. Aí você deixa lá aquela esponja nadando na água com aquele resto de comida, sabão. É meio, né? É uma questão biológica. Existem algumas formas de fazer com que a esponja, por exemplo, possa ser utilizada por mais vezes. Então, por exemplo, tenta deixar aquela louça mais limpa possível, né? Sem você necessariamente gastar mais água com isso. Então, antes de você começar a fazer isso. Então, isso para mim, assim, eu fico extremamente incomodada quando eu vejo aquela espuma, assim, colorida, mas não porque... Colorida porque tá cheio de molho, tá cheio de resto de comida ali no meio, é nojento. Enfim, mas, por exemplo, então você terminou de utilizar a sua esponja, você seca a esponja, tira todo o excesso, né, de água, de resíduo, põe para secar. Com certeza essa esponja vai durar muito mais tempo. Então, assim, há quem diga que depois de 2 dias, há quem diga que uma semana. Oficialmente falando, é uma semana. Sendo que você pode todos os dias colocar a esponja no micro-ondas, acho que por 60 segundos. Nossa. E aí ela mata essas bactérias. Você coloca entre 2 folhas de papel toalha, coloca lá e ela vai matando as bactérias, né? Então, isso o próprio fabricante fala para você colocar, acho que são 2 minutos, na verdade. E é claro, gente, são as esponjas, né? Aquelas, vai colocar bombril, essas coisas, pelo amor de Deus, para de aço. Né? Mas é isso que até a Gi tá falando, né? Eu não sei o nome dela, que é passar. Então você deixa a louça, isso também é sustentabilidade, né? Você deixa a louça ali imersa um pouquinho na água, né? Tira o excesso e aí você realmente só faz a finalização. Então... Para as empresas que ainda não estão atrasadas, né, na verdade, mas que ainda não estão olhando para a sustentabilidade de forma integral, como a gente está falando aqui, como que elas podem entrar em contato, como que elas podem conhecer mais sobre a TerraCycle, porque assim, justamente às vezes quem tem que olhar isso, está olhando para outras coisas, não está, né? Mas de repente a gente está aqui, né, com pelo menos 25, 24 pessoas e a gente sabe que as pessoas que estão aqui assistindo tanto ao vivo e as que vão assistir a gravação acaba multiplicando, né? E como que a gente pode fazer com que de repente as empresas que ainda não estão fazendo, os condomínios, eu sei que tem vários condomínios que moram em condomínio, e muita gente está saindo do centro de São Paulo e indo morar fora. Então, eu sei que esse movimento é real, e muitos condomínios não estão dando conta pelo aumento de moradores. Assim, condomínios estão sendo construídos. Aumento de volume, né? Então, assim, como que de repente, nessa demanda crescente que está sendo gerada, por exemplo, nas cidades próximas de São Paulo e as empresas que ainda não estão trabalhando a sustentabilidade de forma integral, como que elas podem chegar até vocês? Como que, de repente, ou qual que é quem procura quem? Como que é o caminho? Né? Porque é isso, né? Porque eu fico imaginando, né? Um vendedor, imagina um departamento comercial querendo vender algo que é bom para todo mundo, né? E na verdade deveria ser um caminho inverso, onde a empresa fala, olha, me ajuda aqui, como que a gente pode fazer e solucionar essa questão, né? Sim. Só antes, até respondendo rapidinho a pergunta eu não sei qual que é o nome dela, a Gi, que deveriam produzir esponjas biodegradáveis. Existe esse tipo de esponja, que são as esponjas são aquelas buchas vegetais, né? As esponjas vegetais. A gente tem um programa de reciclagem de esponjas, que inclusive é pioneiro no mundo. A TerraCycle, o Brasil, na verdade, é o único país no mundo atualmente que recicla esponjas. A gente tem essa parceria e quem financia é a Scott Bright, que é como a TerraCycle opera, tá? A gente tem a indústria que financia o processo de logística reversa e a reciclagem desses materiais. A gente está sempre em contato com os fabricantes, tá, André? A gente entra em contato, sobretudo aqueles produtos que têm mais pressão, né, popular, que a gente percebe que tem bastante demanda. E muitas vezes a indústria ainda não está olhando para isso, porque também, do outro lado, claro, você tem às vezes o consumidor que não deixa a indústria saber também que isso é importante para eles. Mas quem tiver interesse, tanto consumidores, né, que enfim, precisam de informações, querem saber, tem o nosso e-mail, né, que é o saque,
terracycle.com.br. E também tem o nosso site, que é Terracycle, Terracycle, né, com CY.com.br. Lá você consegue identificar quais são os programas já existentes, são gratuitos para os consumidores participarem, efetuarem o envio. E aí, entrando na questão que você colocou, dos condomínios e volume e tudo mais, a forma que nós entendemos que, até por uma questão de inclusão, né, que até a Redecore fez esse comentário aqui, trabalhar com as cooperativas. Só que eu preciso aumentar também a gama desses produtos que são os considerados recicláveis. Mesmo que eles sejam ainda complexos, mas que quando passa lá na esteira ele consiga pegar e fazer um dinheiro com isso. Para que isso não continue sendo um custo e um risco para ele, né, para as cooperativas. Então, tem toda uma parte que também que envolve a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a inclusão das cooperativas. Então, nesse movimento, os condomínios também já são inseridos automaticamente, não automaticamente, mas que os condomínios podem ser inseridos, por quê? Porque se a gente aumenta a gama, o leque dos resíduos que podem ser enviados, colocados na coleta seletiva, automaticamente eu tenho na outra ponta mais resíduos sendo reciclados e as cooperativas também sendo melhor remuneradas por isso. Então, muitas cooperativas já atuam com condomínios, por isso que eu estou mencionando isso. Ó, Cielo Ambiental, vamos organizar campanha aqui de recolhimento e destinar a vocês. O que é feito com as esponjas? Tá. As esponjas, o processo de reciclagem de esponjas ele é bem complexo. E não é à toa que somente aqui no Brasil a gente faz. Nunca foi feito anti-reciclagem de esponjas. Os países podiam incinerar, fazer qualquer coisa, mas reciclagem não se fazia mesmo. O que é feito com as esponjas? Bom, a gente desenvolveu meio que uma fórmula para a gente mistura com outros tipos de polímeros também recicláveis e aí eu transformo em pellet, que é a matéria-prima que na verdade dá origem a outros produtos plásticos, como vaso para plantas, cones de trânsito. Então ele passa por um processo até no nosso site, ou até mesmo se você der um Google, a gente gravou um vídeo que mostra o passo a passo de reciclagem de esponjas, porque era uma dúvida assim, generalizada. Eu não sei se a Rê travou. Voltou, Rê? Oi? Acho que deu uma travadinha, você voltou. Não, mas estamos indo bem, tá só no fim agora. Ai, poxa, eu tava falando loucamente aqui. Não, mas vai. Agora que a gente acordou e vamos, né, embalar, né, deu uma Então, mas a esponja ela se transforma em uma resina reciclada, em que a indústria, em vez de comprar resina virgem, ela compra essa resina para fazer vasos de plantas, enfim. Por uma questão até de determinação da Anvisa, só não pode ter contato com alimentos, por exemplo. Então, mas vaso para planta, desses fins que não são tão nobres, né, que não tem contato com alimento, isso pode se transformar num novo produto. A própria Scott Bright está fazendo display que é utilizado nos supermercados, feitos com essas esponjas. Muito bom. Sou das Óticas Carol. Vocês reciclam, a Keila está perguntando, vocês reciclam leites oftalmológicas. Oftalmológicas? Ah, oftálmicas está escrito aqui. E armações quebradas de metal e acetato? As Óticas Carol podem ser uma patrocinadora desse tipo de programa. Então, mundo afora, eu tenho quase certeza que nós temos já algum programa voltado para isso. E aí a gente, como entra numa categoria de resíduos que não são recicláveis naturalmente, que passam reto pela esteira, porque são resíduos complexos, então a gente pode implementar um programa de logística reversa e reciclagem desse tipo de produto, e aí ele é financiado por alguma indústria. As Óticas Carol poderiam ser, por exemplo, poderia ser a organização que financiaria, sim, esse tipo de solução. Ó, aqui a Glória Freitas, que é petroleira, a cooperativa que coleta meus insumos recicláveis, juntam as esponjas e trazem para eu juntar com as outras que envio. Isso. Provavelmente legal. Porque a cooperativa ainda não... Com as cooperativas a gente tem iniciado um trabalho agora, a gente está trabalhando bastante aqui em São Paulo,
e buscando também levar isso para outras regiões, que é algo que demanda tempo, porque você precisa ir fisicamente nesses locais e tudo mais, mas a nossa ideia é que as cooperativas possam coletar as esponjas e ganhar dinheiro com isso. Porque uma coisa que eu não mencionei também, existe o aspecto social dos programas da TerraCycle, que cada resíduo que é enviado para a TerraCycle, o participante, que pode ser tanto a cooperativa como pode ser uma pessoa, ela ganha pontos que são convertidos em doação para uma instituição sem fins lucrativos que ela escolha. A cooperativa é uma instituição sem fins lucrativos. Então, a cooperativa, ela acaba sendo passível também de coletar esse material e juntar dinheiro com isso. Então, nós estamos trabalhando com a cooperativa com esse viés. A gente compra um material que não tem valor econômico, a gente paga por esse serviço de coleta seletiva. Basicamente é isso. Que legal, Rê. Rê, as empresas podem chamá-la para fazer palestra, para ampliar a consciência? Vocês fazem esse trabalho também? Imagina, eu tenho uma empresa, eu não faço ideia do que de repente eu posso reciclar ou alguma coisa do gênero. Vocês fazem esse tipo de palestras e também consultoria de falar assim, o que vocês podem reciclar que vocês não estão reciclando? Vocês fazem esse tipo de trabalho? O de consultoria especificamente nós não fazemos, ainda nós somos um time pequeno. Na verdade, não é que nós não fazemos e nós não faremos. Mas hoje em dia o nosso foco realmente está um pouco diferente. Nós fazemos com alguma frequência palestras, sim. Então, a gente sempre avalia, né, pelo fato de sermos um time pequeno, a gente sempre avalia, mas pode ser solicitado naquele e-mail que é o do saque. Então, que eles entram em contato com a gente, nós avaliamos, até de acordo para ver se alguém tem agenda para isso também e tudo mais. E agora em pandemia tudo está sendo feito online, né? Mas nós já participamos de algumas, mesmo nesse formato online. Legal. Rê, acho que está na hora da gente pousar, né? Passa rápido, né? Passa muito rápido. Em nome da consultoria Ferraz, em nome de todos que estão aqui, eu realmente me senti muito honrado, foi um grande presente. Tenho certeza que essa live aqui, junto com as demais, realmente está trazendo a possibilidade para ampliar a consciência. Mas essa especificamente que você trouxe hoje foi para mim uma coisa, realmente um grande presente, porque é algo que talvez não seja tanto falado como deveria, né? Eu acho que ter esses espaços para você, para a TerraCycle e para todas as pessoas e empresas que estão olhando para essa sustentabilidade, para o nosso planeta, para realmente a gente criar condições para desenvolver um mundo ao qual a gente quer pertencer, é realmente tirar o chapéu, é agradecer. E eu queria fazer uma última pergunta para você, antes de a gente se despedir. Por que valeu a pena essa noite de hoje aqui? Valeu a pena. Bom, primeiro eu acho que foi uma interação muito gostosa. Mesmo eu não conseguindo enxergar muitas das perguntas, foi bem legal, assim, porque as perguntas, para mim, pelo menos, são pontos de reflexão, de coisas que muitas vezes nem eu penso a respeito. E eu acho que, para mim, é uma oportunidade de aprendizado e é algo que eu gosto muito de falar a respeito. Conheço você também há bastante tempo, família quase, né? Mas é isso, é algo que me pegou já há alguns anos, né? Eu me encantei por essa possibilidade de fazer diferente. E quanto mais pessoas nós pudermos impactar para que a vida seja mais leve, né, em diversas formas, eu acho que essa sempre é uma oportunidade para a gente. Então, se tivesse sido um tiquinho que tenha valido a pena para cada um, ou para uma pessoa que tivesse sido apenas uma pessoa já valeu a pena para mim. Então, já foi um baita de um aprendizado. E eu também aprendi muito com os dados que você trouxe, com as informações que você trouxe. E é um convite à reflexão para mim também. Obrigado, Rê. Obrigado por ter mudado a sua rotina. Eu sei que a Nenê estava precisando. Existe a rotina e você mudou essa rotina. É um presente que você deu para todos nós. Quem está aqui com a gente, obrigado, porque essa live só acontece dessa maneira porque esse campo é criado. Então, todos aqui sintam-se abraçados. Rê, um grande beijo, um grande abraço. Uma boa noite para você.
Uma boa noite para todo Obrigada. mundo. Obrigada É, igualmente. Obrigada, pessoal, pela participação de vocês, por terem ficado em plena segunda-feira, 9 horas da noite. Então, é um privilégio para mim e satisfação enorme. Obrigada, André. Obrigada em nome da Terra Cycle também pelo convite. Gente, adorei. Obrigada. Um beijo. tchau, pessoal. Uma excelente semana para vocês. Até a próxima.